eu soube que vocês estão estudando Pastoreando o Coração da Criança e não quis entrar no meio do curso, nem dar aula na sequência, quis trazer alguma coisa diferente, mas que não fosse um assunto completamente estranho, fosse um assunto ligado àquilo que vocês estão estudando. Então eu resolvi falar sobre criar filhos sábios à luz do livro dos Provérbios, tá certo? Então eu queria pensar um pouco com vocês a respeito disso. O que você quer para a sua família? O que você quer para o seu filho? Mentaliza o seu filho com 35 anos. Quem é ele? Quem é o seu filho, a sua filha com essa idade? Bom, você sabe que o desafio de um mundo globalizado é intenso. E aí você começa a se preocupar. Será que meu filho estará adaptado para viver nesse novo mundo? Aquilo que era importante para você saber, hoje em dia é obsoleto. Era muito importante saber datilografia. Hoje, esquece. Né? As habilidades e competências agora são diferentes. A competitividade, essa palavra comprida, mas você sabe. Prestar um concurso antes, não estou desmerecendo ninguém que trabalha concursado aqui, mas era uma coisa. Prestar concurso hoje é outra. Não é? Qualificações. Ele precisa estar adaptado para esse novo mundo, ele precisa falar inglês, ele precisa dominar informática, ele precisa isso ou aquilo. E então, como será o meu filho? Será que ele estará preparado ou não para viver no novo mundo? E isso tem um reflexo na igreja. Acredite se puder, aquele rapaz magrelo de branco ali sou eu. 25 anos e 25 quilos atrás. Dando aula de piano na igreja para essa menininha cujos pés mal chegavam ao chão. Hoje é uma moça casada. E ela se perverteu, virou baterista. Brincadeira, nada contra. É só para dar aquela relaxada, né? Mas eu dava aula de piano. E sabe, durante todo o meu tempo... Oi? Foi promovida, exatamente. Durante todo o meu tempo de professor de piano, eu dei aula para mais de 200 alunos de piano. Foi assim que eu me casei, ganhando dinheiro como professor de piano, que eu paguei o meu curso do seminário de música. Foi dando aula de piano. Comprei os móveis da minha casa, comprei meu primeiro carro, tudo dando aula de professor de piano. Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar assim, tirei o meu filho da atividade tal, da atividade tal e da atividade tal, para trazer ele, para ele ter tempo de aprender piano para servir a Deus na igreja. Nunca vi. Mas o contrário... Olha, eu vou ter que tirar ele de tocar piano aqui na igreja, porque ele vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer aquilo. O contrário foi o tempo todo. Né? Então, eu não tenho nada contra seu filho fazer kumon, judô, inglês, sapateado, robótica. Tudo bem. Mas a questão é que nós estamos muito preocupados, e não é ruim essa preocupação, mas nós estamos muito preocupados em preparar os filhos para sobreviver, para estarem adaptados ao mundo, e será que a nossa preocupação é a mesma em prepará-los para glorificar a Deus? Para servir a Deus? Então, é curioso isso, eu raramente vi o contrário. Isso aqui sou eu de pijama e pantufa do Pernalonga, na noite do pijama da UCP, da primeira igreja em 2007. 115 crianças lá. Acredite-me, eu estou acostumado a conversar com pai de criança, faz tempo. E sabe, dificilmente eu vi assim, pastor, nós estamos tirando o pé da formação do meu filho nessa ou naquela área, porque nós entendemos que ele está se dedicando muito a ser preparado para ganhar o dinheiro dele e ter a carreira dele, mas nós estamos preocupados porque a vida espiritual dele não caminha bem. Ele ainda não sabe orar em público. Ele ainda não lê a Escritura. Quando alguém fala para ele Malaquias, ele não sabe nem o que é. Ele precisa aprender a mexer na Bíblia. Eu não estou vendo o contrário. Eu não estou vendo o contrário. E o reflexo disso aparece na igreja. Eu não sei como é que é, eu só vi um pouquinho aqui. Mas você já viu alguma igreja? Não vamos falar nem do Jardim América, nem do Jardim Goiás. Vamos falar mal da igreja dos outros. Tá bom? Mas você já viu alguma igreja onde a senhora que está tocando o piano, lá com seus 70 anos, é a única e cumpre a escala sozinha, porque não tem mais ninguém que resolveu se dedicar para aprender aquilo para servir na igreja? Vamos falar do pessoal lá de São Paulo, de onde eu vim. Lá em São Paulo é assim, vamos meter o pau neles. Lá é assim.
Mas o que está acontecendo? Não, porque agora vai tomar muito tempo da vida do meu filho para ele se preparar para servir na igreja. Você já viu algum jovem que está extremamente preocupado em aprender um segundo, um terceiro idioma, fazer uma pós, 2 pós, 3 pós, mas quando o conselho abre um curso de formação de oficiais para ele ser presbítero ou ele ser diácono, ele fala, não dá. Porque eu quero ser protagonista lá fora, aqui dentro eu não quero liderança, aqui dentro eu não quero responsabilidade. Aonde foi que começou isso, gente? Quem que ensinou isso para ele? E a resposta é, nós. Nós. Começou com a gente. Nós aqui começamos a mostrar para ele o que é de fato importante. E alguns descobrem isso de um jeito bem doloroso. Quando eles vão para a universidade, têm contato com o professor de sociologia, de antropologia, de filosofia, e 3 em cada 5, é a estatística no Brasil, abandonam a fé. O que aconteceu? Bom, Deus tem os seus propósitos soberanos, nossa doutrina da salvação, a soteriologia, fala que isso depende em última instância da vontade de Deus, mas existe uma responsabilidade nossa. Nós lemos no culto de hoje Deuteronômio capítulo 6. Nós temos um papel a cumprir aí. Eu não estou defendendo o anti-intelectualismo. Seu filho tem que estudar, sim. Ele tem que fazer curso, ele tem que ser o melhor aluno. Não é isso. Não tem problema, não se prepare para o mundo. Leia a Bíblia, jejue, que Deus proverá. O nome desse pecado é tentar ao Senhor teu Deus. Não é assim que se faz. Também entendemos as questões de sobrevivência. É importante, sim. Agora, por que será que a Bíblia não fala sobre isso? Mostra para mim um versículo em que Deus, ao longo de toda a Bíblia, esteve preocupado em te ensinar a ganhar dinheiro. Alternativa A é porque ganhar dinheiro é pecado. Você sabe que não. Alternativa B é porque quem é realmente espiritual é pobre. Você também sabe que não. Alternativa C é porque quando você aprendeu a viver com Deus e busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Você já percebeu que eu gosto da letra C, né? Vai chutar a letra C todas as próximas. Cuidado que eu vou mudar alternativas. Tá bom? Mas a Bíblia não ensina a fazer dinheiro. Não é verdade? Ao contrário, Jesus quando está falando, ele diz assim, não ande preocupado com isso, porque os gentios é que procuram essas coisas. Isso aqui é um tapa na cara. Você sabe que gentio, Jesus está falando com os judeus ainda, o ministério dele inicialmente é voltado para o povo da aliança, a nação de Israel, o povo judeu, e quem não é judeu é gentio, com o no final, não é gentil com L, essa é a pessoa educada. Gentio quer dizer não judeu, não povo de Deus. Quem não conhece a Deus é que anda preocupado com o que vai comer e beber. Significa que a gente não trabalha? Não, porque o livro de Provérbios também fala que o preguiçoso peca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que quem não quer trabalhar, também não coma. Não é essa a mensagem da Bíblia. Mas a questão é por onde você começa. Porque se você começar com o reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse. Mas se você começar com, em primeiro lugar, o reino dos homens, muitas vezes não sobra espaço na sua agenda para o reino de Deus. E aí, então, se você diz, filho, esse ano não precisa escola dominical, é cursinho o seu foco. Aí, então, de repente, algum resultado pode vir daí. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. O seu filho terá muita coisa ou será muita coisa? Ah, mas eu não quero que isso seja excludente. Nem eu. Mas treine ele para ter, e ele vai encontrar dificuldade para ser. Treine o seu filho para ser, e ele vai ter tudo que é necessário. Isso é importante demais para nós. E treine o seu filho para viver, e não para sobreviver. Treine o seu filho para estar na presença de Deus com alegria, com contentamento. Alegre na presença de Deus, e ele vai ser rico. Irmãos, está filmando isso aqui? Está gravando? Eu conheço um pastor que ele tem 3 irmãos milionários, esse pastor. Não sei quem sou.
E de vez em quando ele vai passear nos barcos dos seus irmãos milionários. E ele leva os filhos dele. Filho de pastor, você já viu como é que é, né? Vai para a praia, só olhando o barco do tio e tal. Meu irmão mais velho, é muito legal, gente boa e tal. Está no 4º casamento. E entramos no barco dele. O barco dele de 50 pés, 15 metros. Suíte lá embaixo. Churrasqueira na parte de trás. Coisa de louco. E eu estou olhando lá e falando assim, né? Vou ter problema quando eu voltar para casa. Vou ver meu filho perguntando, quando é que o senhor vai comprar o nosso? Né? Não vai virar. E ali a gente está. E quando a gente volta para casa, as considerações que eles fizeram foram muito interessantes. Pai, eu achei o tio tão triste. Que bom que a nossa família assim. E eu voltei dizendo, Deus, que alegria, né? Se um dia puder ter um barco, não vai ser mal. Eu não estou pedindo para Deus me impedir, né, de ter um barco. Mas se ter o barco for um problema, é melhor que eu não tenha. Lembra de Provérbios? O Senhor não me dá nem a riqueza, nem a pobreza. Né? A riqueza para que eu não me afaste de ti, a pobreza para que eu não roube e te envergonhe. Eu não sei como é que é aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia parece que o lance é Caldas Novas. Lá em São José dos Campos era Caraguatatuba, na praia, Ubatuba. Toda vez que alguém comprava um apartamento em Ubatuba, na igreja a gente dizia assim, mais uma família que não vem mais na escola dominical. E aqui, é o apartamento em Caldas? Aqui é o terreno com lago perto da represa para você pescar? Andar de jet ski? O que é que está acontecendo? Quando a pessoa chega e fala, agora sim eu consegui, obrigado Deus, o Senhor me deu tudo que eu precisava para te deixar em segundo lugar na minha vida? Será que dá para chamar isso de bênção? Bom, eu conheço muita gente que tem dinheiro e eu não troco a minha vida pela deles de jeito nenhum. Isso não é verdadeira riqueza. Não é verdade? Bom, já ouviu alguém falando? Eu quero que meus filhos tenham de tudo. Princeso. Fora as questões ideológicas que tem por aí, né? Um problema. Ele não vai passar. Eu quis muito ter um tênis e não tive. Meu filho vai ter. Eu quis muito ir para a Disney quando era criança, não fui. Já foi 3 vezes. E aí você vai percebendo que os ídolos que você teve, você agora está transferindo para ele. E esse amor que ainda não brilha mais do que tudo dentro do seu coração, está ficando difícil de brilhar no coração dele também. E aí Provérbios, que é o livro escrito para o treinamento da juventude hebraica, ele vai dizer assim, para obter o ensino do bom proceder, o conhecimento, instrução e habilidade. Não sei quantos já conversaram sobre o livro de Provérbios com você, mas o livro de Provérbios é da literatura de sabedoria. E por isso ele fala muito sobre sabedoria, sobre ser sábio, saber, sabedoria. O que é literatura de sabedoria? Bom, a diferença entre o livro dos Provérbios e um profeta, ou um Pentateuco, lá Gênesis e Êxodo, é a forma como a verdade foi revelada. Exemplo, quando Deus foi revelar os 10 mandamentos, ele chegou e falou assim, Moisés, segura a tábua aqui, ó. Já estava escrito pelo dedo de Deus. Ele chegou com aquilo escrito. Quando Deus foi revelar o tabernáculo para Moisés, lá no alto do Sinai, Deus mostrou o desenho para ele. Em vários momentos é dito que Deus falou e Moisés escreveu as palavras diretas de Deus. Isaías ou outros profetas vão dizer, assim disse o Senhor. Deus falou com eles. Essa é uma forma de revelação. Mas a forma da revelação da literatura de sabedoria é diferente. É pessoa que ficou olhando para a vida, ficou pensando, ficou refletindo anos e fazendo isso sempre à luz da revelação pré-existente. É Salomão, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, que está pensando a respeito da vida à luz de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes e tudo que veio para trás. Então a maneira como a verdade é revelada tem mais observação e reflexão. Eu não estou dizendo aqui que Provérbios é melhor do que Gênesis. Eu não estou dizendo aqui que Provérbios é melhor do que Isaías. E nem o contrário. Eu só estou dizendo que o método é diferente. E, sob a direção do Espírito Santo, portanto, os autores da literatura de sabedoria refletiram sobre a vida que é agradável, tanto a Deus quanto ao homem. A vida que é boa.
E esse material era usado para treinamento da juventude. Daniel e os seus amigos, quando foram levados para a Babilônia, obrigado, querido, eles eram jovens da corte hebraica. E eles estavam sendo treinados ali para serem conselheiros reais dos reis hebreus. Nabucodonosor chegou lá e falou: gostei desse negócio, embrulho, eu estou levando. E ele leva então Daniel para ser seu conselheiro. Tanto que chega lá na corte babilônica, Daniel é mais sábio do que os conselheiros que vieram de outros lugares do reino babilônico. E por isso Nabucodonosor o coloca como chefe de todos os conselheiros reais. A pergunta é: de onde veio toda a sabedoria de Daniel? Claro, da iluminação de Deus para interpretar o sonho do rei, sem dúvida. Mas e do resto? Ele estava estudando provérbios. Ele tinha sabedoria prática para falar com o rei. O livro dos provérbios tem um caráter internacional. O que isso quer dizer? Salomão tinha contato com muitas nações. A rainha de Sabá veio de longe. Ele fazia comércio com Tiro, com Sidom, com a Arábia. Ele tinha contatos no Egito, na Mesopotâmia. E todas as cortes reais colecionavam ditos, colecionavam frases de sabedoria. E você vai encontrar seções do livro de Provérbios que são muito parecidas com os manuais de sabedoria da corte egípcia ou da corte mesopotâmica. A diferença é que tem um filtro no livro dos Provérbios, que é o filtro da revelação anterior. Tem hora que você vai vendo que os egípcios foram para uma certa direção, a Bíblia, o livro dos Provérbios, foi com eles no começo, e depois envergou o arco para o outro lado. Por quê? Por causa dos limites da revelação de Deus. Ou seja, o livro dos Provérbios é um livro com o pé no chão do mundo. O que está acontecendo no mundo? Está observando o mundo. O que se faz na corte egípcia, na corte mesopotâmica, na Arábia, o que se faz na Etiópia, e assim vai. Só que ele está, com a sabedoria de Deus e com a reflexão que Deus deu a Salomão, corrigindo tudo para que você tenha uma literatura de sabedoria prática. E é dirigida principalmente à formação da juventude. E particularmente à juventude da elite, da nobreza, e aos meninos da nobreza, que estavam sendo chamados a serem os líderes. Por isso que Provérbios fala tanto da mulher adúltera, mas não fala do homem adúltero. Por isso que Provérbios fala tanto da preguiça. Por quê? Porque quem fosse pobre e tivesse que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, não estaria sujeito à preguiça. Por isso que Provérbios fala tanto sobre o dinheiro. Por quê? Porque para você não se apegar ao dinheiro, você que é da nobreza. Por isso que há tantos e tantos assuntos ali que vão se encaixar muito dentro desse perfil. O livro te convida a pensar. Mais do que a te dar tudo mastigadinho, o livro dos Provérbios sugere para você. E diz assim: pensa aí. E aí então existe uma diferença na literatura de sabedoria entre conhecimento, que na verdade é informação acumulada. Exemplo: quantas vezes a Alemanha foi vice-campeã da Copa do Mundo? Esse tipo de informação é só conhecimento. Ok? Inteligência. Inteligência é a capacidade de associação e assimilação. Se eu venho aqui e começo a ensinar o idioma Tupi-Guarani para vocês, aqueles que tiverem maior inteligência linguística vão aprender mais depressa do que os outros. Tem a ver com capacidade de processamento. É quase como se conhecimento fosse HD e inteligência fosse processador, entendeu? É essa a ideia. Agora, e sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado com inteligência na vida diária em benefício próprio. Sabedoria é mais do que conhecimento e é mais do que inteligência e precisa dos dois. E vai além dos dois. Tanto é que você conhece, e aqui na igreja certamente tem, uma irmãzinha que aprendeu a ler na Bíblia com luz de vela, na época que o Jardim Goiás era puro mato, né? Goiânia ainda era só lá no centro, que não sei o quê, ela ia de ônibus para o IP, que ainda era só no centro e tal. E todo mundo, quando tem problema hoje, por causa do grupo de WhatsApp, ela nem tem celular, mas todo mundo fala assim: precisa conversar com a irmã fulana de tal, porque ela é uma mulher sábia. Ela não tem conhecimento, ela não tem cultura, mas ela tem sabedoria. Ou ao contrário. Talvez você conheça alguém que já terminou o 3º doutorado, várias pós, fala 5 ou 7 idiomas e só faz besteira na vida. Mostrando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Talvez você já saiba também que cada vez mais essa geração que está chegando aqui, os mileniais, geração Z e tantos outros, eles estão mais preparados na tecnologia
e menos preparado no relacionamento, e menos preparado na responsabilidade, e menos preparado para a hierarquia. E você vai ver matérias de empresas que decidiram que só contratam funcionários com mais de 45, porque não aguenta mais essa molecada que sabe de tudo e não sabe de nada. Então esse é um problema, né? Como é que o livro de Provérbios entende a sabedoria, então? A Bíblia quer que você e eu e os nossos filhos tenham sabedoria. Não é só conhecimento, não é cultura, não é inteligência, é sabedoria. Mas então, tá bom, me dá a sabedoria. Vamos lá, Provérbios, o que é sabedoria? Bom, como é que eu faço para adquirir sabedoria? São as duas perguntas-chave que eu queria responder. Como o Provérbios entende sabedoria e como o Provérbios me ensina a adquirir sabedoria. Provérbios entende sabedoria como uma pessoa. Note que capítulo 1 diz assim: grita na rua a sabedoria e nas praças levanta a voz. A sabedoria no livro dos Provérbios é personificada. No capítulo 8 é dito assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e conselhos. Sabedoria na Bíblia é uma pessoa. Uau! Vamos dar uma olhada sobre essa pessoa? Tem lá no capítulo 9 a sabedoria no começo do capítulo e a loucura no final do capítulo. E tanto a sabedoria quanto a loucura são duas pessoas. E o que você vai ler a respeito dela? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, fica à vontade, senão acho que dá para acompanhar pelo quadro. Mas fica lá para você conferir. A sabedoria, Provérbios 9:1, tem uma casa. Quem tem casa é uma pessoa. A loucura, capítulo 9, verso 14, tem uma casa também. E daí? Bom, a casa da sabedoria é nas alturas da cidade. Todo mundo consegue mostrar. Se chega um visitante e fala assim: você sabe onde é que a sabedoria mora? É fácil, é só dizer assim: lá, em cima. Todo mundo sabe onde é que está. A mesma coisa acontece com a loucura. Você sabe onde é que a loucura mora? Sim, aquela casa ali, ó. Então a casa da loucura também é nas alturas da cidade. A loucura e a sabedoria estão dentro da casa dizendo assim: vem cá comer pão. Não é de queijo não, é pão mesmo. Vem cá que eu fiz pão. Vem cá comer pão comigo. Lá na Bíblia era pão com vinho misturado. Se fosse aqui em Goiânia era pão de queijo com cafezinho, né? E ela está dizendo: venha para a minha casa. Senta aí. Vamos conversar, né? E o resultado: quem entra na casa da sabedoria para comer do seu pão, ganha vida. Quem entra na casa da loucura para comer do seu pão, ganha morte. São duas pessoas apresentadas aqui no livro dos Provérbios. E quais são as qualidades da sabedoria? Agora a gente tem que voltar um pouquinho para trás e ir lá no capítulo 8, para a gente ver. A sabedoria é uma pessoa, eu já te falei. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ela é uma pessoa eterna. Olha o que a sabedoria fala de si mesma. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio. E então ela é uma sabedoria criadora. Quando diz assim: quando Deus compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Quando a sabedoria também fala de si como redentora, o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. E ela é soberana. O que peca contra mim, violenta a própria alma. O livro dos Provérbios apresenta a sabedoria como uma pessoa eterna, criadora, redentora, soberana. Você conhece alguém que teria essas qualidades? Conhece alguém? Bom, vamos ver aqui. Uma pessoa eterna que tenha dito: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Uma pessoa criadora. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Hebreus capítulo 1. Deus nos falou pelo seu Filho, pelo qual também fez o universo. Redentora, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Soberana, quem se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Quando você vai ao Novo Testamento, então, e pergunta, quem seria essa pessoa? O nome dela é Jesus Cristo. Mas espera aí, pastor, Provérbios falando de Jesus? Provérbios é livro de revelação diferente. Não é que nem Isaías falando, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não pode ter profecia lá no livro dos Provérbios. Mas Jesus falou que pode sim. Vamos dar uma olhada nisso. Quando ele está conversando com os discípulos no caminho de Emaús, aqueles dois que estavam chateados porque Jesus tinha morrido, as mulheres falaram que ele ressuscitou, mas o povo não estava acreditando ainda. Jesus fala assim, mas vocês são devagar mesmo, né, gente? E então Jesus começa a falar com eles e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras quer dizer todas. E a palavra hebraica todas ali no hebraico quer dizer todas. Que no português significa todas. Tudo. Então, a sabedoria é Jesus. Mas o Novo Testamento confirma isso? Sim, confirma isso. Olha lá, o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu vou pregar, o judeu quer que eu faça milagre. E o grego quer que eu fale discurso de sabedoria, mas eu decidi que eu só vou falar de Jesus, que ele é o milagre de Deus, o poder de Deus, e ele é a sabedoria de Deus. Bom, Paulo está dizendo isso. E quando escreve aos Colossenses, Paulo escreve assim, eu quero que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Bom, a Bíblia é clara em mostrar isso. Há mais ainda. Por quê? Porque Jesus fala assim, a rainha de Sabá veio de longe para ouvir da sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Dá para ir mais longe ainda, né? Mas aí então a gente não precisa. Resumo até aqui. Como é que o livro de Provérbios nos ensina Deixa eu ver se eu não pulei aqui. Como é que o livro de Provérbios entende a sabedoria? Entende a sabedoria como uma pessoa, que é apresentada de maneira mais clara no Novo Testamento como sendo Jesus. Tá bom então, mas como é que eu adquiro sabedoria? Bom, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Lembra que a sabedoria tem uma casa? E então está dizendo, todo dia você está lá na porta de casa. O que isso significa? Relacionamento. Relacionamento. Então, a sabedoria, é o texto de Provérbios 9, 1 a 5, né? Misturou o seu vinho, preparou a sua carne e tudo mais, convidou, fala, vem aqui, vem comer pão, entra na minha casa. Qual é a conclusão? Eu e você estamos acostumados a pensar em sabedoria como uma habilidade que se pode adquirir através do estudo. Mas a Bíblia nos apresenta a sabedoria como uma pessoa com quem devemos desenvolver um relacionamento. Sabedoria é uma pessoa com quem você desenvolve um relacionamento. Deus não é uma técnica ensinada por um coach. Sabedoria não é alguma coisa que você pega num curso online, presencial, EAD, e 2 anos, 5 anos. Sabedoria é uma pessoa com quem você tem um relacionamento. Certo? E olha que lindo. Se você fosse ver como Jesus montaria a sua equipe, o seu Dream Team, time dos sonhos. Então Jesus vai no Sinédrio e escolhe os mais qualificados e os treina durante 5 anos no Instituto de Pós-Graduação Teológica Saulo de Tarso. E então, preparados com aquilo e de posse dos seus diplomas, Jesus os manda para formar centro. Não é isso. Jesus chama aqueles homens e diz o texto, vieram para junto dele, e ele designou 12 para estarem com ele. Relacionamento. Aí Pedro e João, depois de 3 anos que estiveram com Jesus, foram chamados no Sinédrio, depois de curar o homem coxo de nascença, e falam, não é para falar mais de Jesus. E aqueles 2 pescadores iletrados e incultos estão falando de um jeito que todo mundo fala, como é que pode um galileu pescador iletrado falar desse jeito? E eles admitiram que Pedro e João haviam estado com Jesus, não é sido treinados por Jesus, não é recebido pós-graduação com Jesus ou estudado com Jesus, é estado, relacionamento. Essa é a palavra. Mas como é que eu me relaciono com Jesus? Bom, essa não é uma pergunta que você já devia saber a essa altura, né? Mas vamos lembrar, vamos falar um pouco do óbvio. Conversa com ele. Alguém sabe o telefone de Jesus?
Vou ensinar para você. 0, 0. 0, 0. Bota no chão e disca, você vai ver. Ele atende na hora. Disca lá para ele, vai conversar com ele. Leia as cartas que ele te escreveu. Deus, fala comigo. Fala comigo, eu vou te obedecer. Aí abre uma nuvem, desce uma Bíblia, entrega e fala assim, Tó, leia aí, meu filho. Leia, né? Seja frequente a casa dele. Esteja com pessoas que também estão buscando o Deus a quem você busca. Converse sobre Jesus com os amigos dele. Siga os conselhos dele. Conta para mim, esse cachorro está orando? Você acha que cachorro aprendeu a orar? Não. Mas por que o cachorro faz aquela pose tão fofinha ali? É porque ele é amigo do menino, e o menino está fazendo também, ele aprendeu. Ele nem entendeu tudo, mas ele falou assim, deixa eu ver qual é o barato nesse negócio aí, porque ele está curtindo, vamos junto. E eu gosto de contar a história do meu filho Davi também, né? Mas antes aqui, professor de culto infantil sabe dizer quais são as crianças que oram em casa? Na escola dominical, quem são os meninos que já aprenderam a orar? Dá para saber. Relacionamento. Bom, controle remoto não é brinquedo preferido das crianças? Por quê? Porque quando chega de viagem, todo mundo sai correndo para deitar no sofá e agarrar o controle remoto. Ele fala, tem alguma coisa nesse negócio aqui que deve ser maravilhosa, deixa eu segurar. Celular, por que eles querem mexer? Bom, tem a coisa da mídia, é claro, mas a gente não larga. Então tem alguma coisa ali. No meu caso, em 2007, quando meu menino era pequeno, não foi o celular, porque ainda não existia smartphone em 2007. É mole? Ou se existia, eu não tinha dinheiro para ter ainda, eu sei que eu não tinha. Controle remoto já tinha, e ele queria pôr na boca o tempo inteiro. E aí eu fui no Brás e comprei um controle remoto super colorido, enorme, gigante, e oco por dentro, sem nenhum componente eletrônico. E aí coloquei em cima da mesa. Ele não pegava o colorido, ele pegava o que funcionava de verdade. Por que eu não pegava o colorido? Para que eu vou prestar atenção no brinquedo que meu pai não presta? Né? Mas a história do Davi era gravata. Eu trabalhava na primeira igreja, 7 pastores, reverendo Hélio, que vocês conhecem bem, reverendo James era seminarista lá na época, e aí então, até rodar todos os 7 pastores e chegar na minha vez de pregar, sendo que o reverendo titular, o pastor efetivo, pregava todo domingo, é justo, então faz as contas, eu pregava uma vez a cada 2 meses, mas eu amo pregar. Eu suportava aquilo porque eu estava com as crianças, eu gosto, tudo mais e tal, mas se eu pudesse, eu pregava todo domingo. Mas quando chegava o meu dia de pregar, era que eu punha gravata. O Davi, com 2 anos e meio de idade, ele pescou que aquele domingo que eu punha gravata era diferente. Primeiro domingo que eu pus gravata, ele olhou. O segundo que eu pus, no terceiro ele falou, pai, eu quero uma gravata. Aí nós ficamos, eu e minha esposa, super felizes. Ai, que bonitinho e tal. E aí fomos lá no camelódromo, compramos um suspensório, combinando com o cinto, combinando com o sapato, combinando com a gravata, colocamos para ele, ele olhou e falou, não gostei. Eu quero essa que você está usando. Por que você não põe essa daqui? Se essa aqui fosse legal, você punha essa. Eu quero essa que você está usando. Essa aí que é legal. Ele é bobo? Não, ele tá. Eu quero a sua, eu quero igual o seu. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar a minha gravata feia, acordar, me arrumar, colocar a gravata velha. Vamos lá para a igreja, Davi. Quando acordava ele, terminava, chegava na hora de ir para a igreja. Pai, gravata. Aí eu tirava a minha, punha nele. E agora vamos para a igreja. E aí eu punha a gravata que eu queria. Ele estava de olho. Se não for valioso para mim, como é que vai ser valioso para ele? Né? Aí então Davi cresceu vendo o pai tocar na igreja. Eu amo música, irmãos. E de novo, viu? É um pecador miserável que está falando com você. Mas eu amo música. E a minha sogra ama trabalhar com crianças. E a minha sogra deu um DVD para ele de presente, daquele Diante do Trono. Não quer dizer que eu endosso o ministério em todas as suas práticas, por favor, entenda-me, mas tem uma música lá, Amigo, A-M-I-G-O, Paraná, e tem um trompetinho lá. O Davi quase furou aquele DVD de tanto escutar. Aí um dia eu estou fazendo uma viagem, eu trabalhava na Luz para o Caminho nessa época, eu encontrei aquele trompete de plástico, que você está vendo ali. Aí eu comprei e dei para ele o trompete de plástico. E falei, agora vem cá, você toca o trompete e o pai toca o piano. Ele sempre me viu tocando piano na igreja, quase todos os domingos da vida dele. Então ele falou, então esse negócio de tocar deve ser importante. E aí ele pegou o trompete dele, pensa num negócio que deu trabalho para nós. Quando mudamos de Goiânia para Campinas,
A mãe dele, grávida da Carolina, foi para o Rio de Janeiro fazer pesquisa no doutorado, está só o pai com o filho, e ele tocando trompete pela casa, tropeçou numa caixa de papelão, caiu de boca com o trompete, tudo no chão, rasgou o céu da boca e rasgou o trompete. Foi esse o fim trágico do primeiro trompete. Quando a mãe chegou, ele já tinha chupado sorvete, já estava tudo sob controle, já estava tudo anestesiado, mas o trompete acabou assim. A memória não. Isso foi, essa fotografia é 2008, 2009 no máximo. 3 para 4 anos. Mudamos para outra igreja onde eu fiquei 6 anos. Em 2016 eu cheguei numa igreja que tinha orquestra. E ele tocava piano comigo. Quando ele chegou na orquestra, eu falei, você quer aprender mais um instrumento? Qual foi o instrumento que ele pediu para tocar? Trompete. Mas era muito importante para mim que ele tocasse trompete. Eu queria mesmo. Aí eu entrei, eu não estou recomendando não, de novo, é um pecador que está falando isso. Mas eu quis deixar isso claro para ele. Eu fui com ele na Brooksfield. Comprei um terno de R$1.200 para ele. E não escondi o preço dele. Ele falou, pai, você vai comprar esse terno para mim? Ele falou, vou, 10 prestação de 100 conto. Vou encarar. Mas por quê, pai? Você não tem noção, filho, de como é importante para mim que você toque e use o seu talento para Deus. Eu comprei um terno igual ao meu. E eu entrei para a orquestra para tocar trombone. Meti a boca no trombone. E aí entramos na orquestra. Está lá. Aí o tempo vai passando. Ele agora acaba de comprar o trompete profissional dele, com o dinheiro dele. Porque ele toca na orquestra jovem de Goiânia. E ele só não veio aqui para estar junto comigo aqui hoje, porque ele é responsável pelo louvor da Igreja do Jardim América, ele está tocando no culto lá agora. Mas a questão é, dá para eu chegar para ele e falar, filho, toca na igreja você, vai lá, se eu não vou junto? É ensina para a criança o caminho ou é no caminho? Tem que ser, filho, vem cá comigo. Juntos, eu e você no caminho. Apontar só, não tem a perspectiva do relacionamento. Bom, aí dá para distorcer o conceito. Todo mundo consegue distorcer o conceito. Vamos dar atenção à sabedoria. Vamos chamá-la de inteligência emocional. E aí vai vir um monte de livros sobre inteligência emocional. Já reparou? Hoje em dia está muito comum você ser contratado pela competência e ser demitido pelos relacionamentos. Não é verdade? Então, vamos estudar inteligência emocional. Aonde que eu encontro princípios de inteligência emocional e de bom relacionamento? Na Escritura. Então, o caráter já está sendo mais valorizado que conhecimento técnico lá no mundo. É interessante isso. Então, e isso que eu estou falando não é o certo ainda, então vamos dar ao nosso filho habilidades relacionais. E vamos usar o que a Bíblia diz para que ele tenha, de novo, mais preparo para o mercado de trabalho. Percebe que você continua usando a Bíblia para fazer a coisa errada? Seu coração ainda não está no lugar certo. Quando eu me tornei gerente da Luz para o Caminho, em 2008, eu fui estudar sobre cultura corporativa. Um pastor estudando sobre gerenciamento. Best-seller da época, Monge Executivo. Estou lendo o Monge Executivo e outras coisas sobre liderança, passa uma missionária e me diz assim, mas você não é crente? Eu falei, sou. Então você já devia saber tudo que está escrito aí. Que o que ele está pegando aí nesse livro nada mais é do que como Jesus ensinou você a se relacionar com as outras pessoas. E qual é a armadilha aí? É quando eu quero as ideias do Cristo, mas eu não quero o Cristo das ideias. Quando eu quero tratar de novo sabedoria como um conhecimento, e ainda resisto a tratar sabedoria como um relacionamento. Quando Cristo para mim é currículo e não relação. Percebe que dá para estragar de novo? A mesma coisa. Então, a armadilha é essa. Siga os ensinos de Jesus, mas você não precisa acreditar nele. E nem crer no Jesus dos ensinos. Mas ele é um grande sábio. E aí você vai encontrar gente que vai ter a coragem de te dizer assim, eu hoje tenho a minha posição de CEO na minha empresa, porque eu aprendi a fazer ata, lá na igreja presbiteriana de não sei das quantas. E eu fui presidente da UCP, e tudo que eu sei é sobre liderança, eu aprendi na igreja. Elvis Presley aprendeu a cantar também, Whitney Houston também, e tantos outros. Eles usaram a igreja e foram embora. Pegaram os ensinos de Jesus, a música de Jesus, as habilidades de Jesus, mas não ficaram com o Jesus das habilidades, o Jesus dos ensinos. Isso não é sabedoria, isso não é relacionamento.
Não é assim que a Bíblia está nos chamando. Bom, como é que você faz então para saber se a sua relação com Jesus é pessoal ou ela é interesseira? Se amar Jesus fosse crime, tinha evidência suficiente para te condenar? Vamos imaginar, baixou um decreto aí, novo presidente da República, seja ele 13 ou 22, ou 47, ou 55, ele fala, não pode mais adorar a Deus. E de repente surge um processo contra você. E aí você descobriu que eu sou advogado, e descobriu que eu consegui me liberar. De algum jeito lá, e aí então você vem falar comigo, fala assim, Márcio, você nem me chama de pastor porque pode sujar, né? Agora é crime. E aí então, estou sendo acusado de ser cristão, me livra aí, vamos lá que eu vou te defender. Aí então, a sua acusação diz assim, ele vai na igreja, todo domingo. Aí eu falo assim, mas peraí, é bem melhor ir na igreja do que no clube, o clube tem mensalidade, a igreja não. Mas ele dá dízimo. Ah, mas ele acabou percebendo que esse é um jeito de organizar as finanças, e quando ele contribui, ele não fica mal visto lá no clube e tal, ele leva os filhos para as programações, e se você conta o salgadinho que o filho come, a revista da escola dominical que o filho recebe, mas a boa rede de relacionamento sai mais barato do que o Lions Club. Ah, não, mas ele canta no coral. Ué, mas música faz bem para a saúde, quando o seu corpo vibra na mesma frequência que o corpo da pessoa ao seu lado, os benefícios são comprovados. Mas ele presta uma atenção enorme no sermão. Claro, ele ouviu falar que as habilidades cognitivas do ser humano aumentam quando você se torna capaz de se concentrar em longas exposições orais de mais de 40 minutos. Então a gente precisa começar a se perguntar se o que a gente está fazendo é relacionamento com Jesus ou conveniência de vida. Porque os nossos filhos que estão ao nosso redor, eles estão assim, ó, como aquela esponjinha, olhando para nós e se relacionando conosco e perguntando assim, o que que meu pai e minha mãe estão fazendo da vida deles? É Jesus das bênçãos ou as bênçãos de Jesus? É importante saber a diferença. E a gente percebe isso quando vai fazer propaganda de acampamento. Já viu propaganda de acampamento para laçar crente? Explico. Irmão, por favor, pelo amor de Deus, falta 2 dias. Tem 100 vagas, a gente só tem 3 inscritos. Ajuda, por misericórdia. O acampamento vai ser no hotel 5 estrelas e o custo está R$3, financiados em 30 parcelas de 10 centavos. E se você se inscrever, você vai ganhar um tablet, uma TV de 64 polegadas. O acampamento tem sauna quente, sauna fria, jet ski, tirolesa. Tem isso, tem aquilo, vamos sortear um cruze 0 quilômetro. Vai lá, por favor. O que você acabou de fazer? Você acabou de mostrar que a sua atividade ela é gerenciada por qualquer outra coisa, menos por Jesus. Eu fico pensando se Jesus fosse pastor de algumas das nossas igrejas. 5.000 pessoas no culto do domingo passado. Todo mundo volta nesse domingo. Aí eles pegam o microfone e falam assim, bando de interesseiro. Vieram porque eu enchi a barriga de vocês domingo passado, seus folgados. Vai embora, fica só 70. O presbitério agora já vai cair matando em cima de Jesus. Está matando a igreja. Jesus olha para os 70 e fala assim, vocês também querem ir embora? Se fosse a gente, ia falar, não, ó, os 70, nós aqui, ó, juntos e Shallow Now, aqui nós estamos aqui, ó. Jesus fala que pode ir embora todo mundo. E aí que Pedro pega e fala, não, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se pergunte mesmo, se o seu relacionamento com Jesus pode ser explicado só por Jesus. Porque se está precisando desse tanto de muleta, é provável que você não tenha mesmo esse relacionamento. Você convida alguém para ir na igreja, você liga na casa do irmão e fala assim, ô irmão, vamos lá na igreja hoje? Aí o irmão faz aquela pergunta que você já ouviu sempre, o que tem lá? Aí você fala assim, Jesus. Aí o outro fala, nossa, mas não precisava ser grosso desse jeito. Ué, desde quando? Se Jesus não é suficiente para tirar você da cama, para você ir para a igreja, você conhece alguma coisa melhor? Se alguma coisa é melhor do que Jesus, então você não está indo para cultuar Jesus mesmo. Cuidado, seu coração está no lugar errado. Alguém já disse, se você quiser saber o prestígio de Deus na igreja, vai na reunião de oração. Quiser saber o prestígio do pastor, vai no culto de domingo à noite. Por que será que as nossas reuniões de oração são tão mal frequentadas? E a resposta é, falta-nos relacionamento. Falta-nos relacionamento com Deus.
Ops. Quem realmente souber viver, não vai precisar se preocupar em sobreviver. Já conheceu alguma pessoa cuja vida brilha tanto, cuja alegria de fazer o que faz brilha tanto, que as oportunidades surgem naturalmente? Essa é a proposta de Deus. Essa é a proposta da sabedoria que vai dar ao seu filho o suficiente para ele ter o que comer e beber e não envergonhar o nome do Senhor. E é isso que importa. Mas da onde vem isso? Isso vem de um relacionamento com Jesus. Você pode perguntar depois aos seus colegas de trabalho se isso faz diferença. Se Jesus está fazendo diferença na sua vida. Exemplo, José do Egito. Trabalhou com um patrão injusto, como escravo depois de ser filho do dono. A mulher do patrão mentiu contra ele, foi preso injustamente. Ele está lá no cárcere da prisão, na masmorra do palácio de Faraó. Fosse eu ou você, trabalhando na força do ódio. E ele está lá servindo bem ao carcereiro, servindo bem ao copeiro, ao padeiro do faraó, porque ele tem um relacionamento com Deus que explica a maneira como ele reage piedosamente a toda a maldade que acontece em volta dele. Pergunte aos seus familiares a diferença que faz quando você é um cônjuge cheio do Espírito Santo, um pai e uma mãe cheia do Espírito Santo. Termino com a frase de E.M. Bounds, um metodista piedoso. Os homens estão procurando melhorar os seus métodos. Mas os métodos de Deus são os homens. E enquanto os homens procuram métodos melhores, Deus procura homens melhores. A gente precisa parar de vir à igreja procurando técnicas. 10 passos para você ser um melhor pai. E a gente precisa começar a se preocupar com o nosso coração, com a nossa essência, com o nosso relacionamento com Deus. Você está aprendendo isso muito claramente em pastorear o coração da criança. Você pode conseguir que ela obedeça e o coração dela esteja no lugar errado. Não pode? Se encostar na televisão, vai apanhar de cinto. O que você ensinou para ela? Que televisão é importante, é um patrimônio muito caro. E que o importante é que ela não encoste na televisão na sua frente. E que o que ela precisa mais ter medo na vida é com a integridade do seu traseiro. E não com desagradar a Deus. Olha só, cadê o coração? Cadê o relacionamento? Nós precisamos entender isso. Bom, relações. Nós estamos ensinando nossos filhos com o relacionamento. A pergunta é, se o teu filho olhar para você, que conclusão ele tira a respeito de Jesus? Ele olha para você e diz, Jesus é maravilhoso? Jesus é desejável? Ele olha para você para vir à igreja no domingo, acordando com alegria, chamando ele e tudo mais, ou ele fica vendo a tua esposa implorando para você sair da cama, você, marido, e ele fica olhando e falando assim que eu tiver idade eu vou fazer igual meu pai, só que eu não vou nem casar para não ter uma mãe para falar comigo do jeito que a minha fala com ele, para obrigar ele para vir na igreja. Olha, você já se pegou fazendo alguma coisa, melhor ainda, hein? Você já pegou o seu filho fazendo alguma coisa que você faz? Esse meu Davi é uma figura. Ele devia ter uns 3, 4 anos, eu peguei ele conversando com o cavalinho dele. Sabe aquele cavalinho do cabo de vassoura? Pocotó, tal? Ele pôs o cavalinho no canto assim e falou assim, agora você vai ficar aqui e você vai pensar muito bem no que você fez e você vai ler, aqui, e o papai vai ler para você o que está escrito ali. Obedecer é melhor do que... Olha para mim que eu estou falando com você! Falei, Jesus! Ele está ouvindo. Entende? Hoje ele está lá. Daqui a pouquinho vai começar o ensaio do coral. Eu nunca precisei fazer propaganda de coral e de igreja para ele. A alegria da minha vida. Tem coisa que eu faço que me dá mais prazer nesta vida. E eu trabalho bastante, irmão. Eu trabalho de segunda a sexta no IP, chega sábado, que nem ontem, é presbitério, domingo estamos na igreja. E eu acho que é por isso que hoje talvez eu tenha falado um pouquinho melhor, porque eu estou muito cansado. E quando eu estou cansado eu falo mais devagar. Quando eu estou descansado eu saio metralhando as palavras assim. E aí quando eu estou cansado as pessoas falam, pastor, hoje até que deu para te escutar, até que deu para te entender. Eu falo, Jesus, o vaso é de barro mesmo. Mas eu chego domingo, às vezes eu estou cansado, eu estou exausto.
Mas eu pego meu filho, a minha filha que toca flauta transversal, a minha esposa, a gente vai para a igreja ensaiar. Hoje, 5h30 da tarde, a gente vai estar lá ensaiando. Irmãos, como tira tudo, como eu saio renovado depois de tocar com os meus filhos na casa de Deus. Esse amor que a gente tem pelas coisas. É um pecador miserável, mas um amor que passou para eles. Por favor, desista da ideia de comunicar amor a Deus aos seus filhos se você não tiver esse amor. Desista. Provérbios está falando a respeito disso com clareza. A sabedoria é uma pessoa com quem você precisa ter um relacionamento. E é isso que o seu filho e o meu filho precisam perceber. E Deus nos ajude, porque não se trata agora de técnica, trata-se de essência. Não é o que você faz, é quem você é. É mais simples, mas é mais difícil, né? É curioso como Deus é simples, não é? Deus é simples, mas Ele quer respostas radicais, lá no fundamento, lá na essência. Então, que a gente seja, de fato, pessoas, pais, mães que amam a Jesus, e amam a Jesus de um jeito que os nossos filhos vão olhar e vão poder contar a história com a qual eu fecho a minha palavra aqui. O pastor que foi o meu tutor, reverendo Jorge Alberto Canelhas, faleceu no começo da pandemia. E ele contava uma história muito, muito interessante. Ele era pastor lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, anos 1980, provavelmente. E tinha um filho de presbítero, pior que filho de presbítero, às vezes só filho de pastor mesmo, né? Mas tinha um filho de presbítero que era difícil. E ele, pastor dos jovens, e trabalhando com os jovens, e quando o filho do presbítero não ia, era uma beleza. Mas quando aquele menino aparecia, ninguém conseguia sair feliz. E ele tentando torear aqui, torear ali, recém-chegado na igreja, até que um dia ele não aguentou, e ele chegou no rapaz e falou assim: escuta, você está fazendo todo mundo ao seu redor infeliz, você está me fazendo infeliz, evidentemente você está infeliz, o que você está fazendo aqui? Vai embora, pelo amor de Deus. E disse que o rapaz olhou para ele e falou: de jeito nenhum, porque o meu pai é o melhor homem que eu conheço. O meu pai é um camarada justo, sensato, sábio, uma pessoa que vale a pena ficar perto dele o tempo todo, e ele não sai daqui da igreja. Então eu também não vou embora, enquanto eu não achar aqui o que é que foi que o meu pai encontrou. Já pensou? E o final da história é feliz, graças a Deus, aquele moço encontrou. Eu espero viver diante do meu filho, e espero que você viva diante do seu filho, esse mesmo tipo de relacionamento tão essencial com Deus, que ele diga assim: espera aí, como é que meu pai faria numa hora dessa? Como é que a minha mãe faria numa hora dessa? Como que Cristo valeu para ele e para ela numa hora dessa? É ali que eu vou buscar essa resposta. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, dar alguma contribuição? Não sei como é que está o nosso tempo, se eu já gastei tudo. Até que hora que vai? Até às 11? Então tem 1 minuto. Alguma coisa? Então tá jóia, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe a Igreja do Jardim Goiás. E podendo, faça uma visita lá no Jardim América, vai ser um prazer recebê-los também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Bom domingo, na graça e na paz de Jesus.